Imagina você ter que abdicar de todos os seus bens, não expressar qualquer tipo de opinião contrária ao regime vigente, mas tendo a opção de chefiar uma nova empresa estatal. Empresa que virou estatal sendo tomada de você. Proposta meio indecorosa, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que ocorreu com Júlio Lobo, um magnata do Império Açucareiro cubano que, literalmente da noite para o dia, perdeu o equivalente a 5 bilhões de dólares em números atuais. E é sobre essa ascensão e queda que eu vou falar no vídeo de hoje. Afinal, Júlio Lobo foi para o açúcar o que o Rockefeller foi para o petróleo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações e caso você queira participar do nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Júlio Lobo nasceu em Caracas, na Venezuela, em 30 de outubro de 1898, mas foi levado para Havana ainda bebê, não tinha nem um ano de idade praticamente. Por quê? Seu pai ele começou a trabalhar muito jovem no que mais tarde se tornaria o Banco da Venezuela. E graças ao seu esforço e inteligência, ele conseguiu alcançar a direção da empresa com 22 anos. Porém, um dia ele teve a péssima ideia de negar um empréstimo ao ditador venezuelano Cipriano Castro e acabou sendo preso. Ficou em reclusão 3 meses e quando foi libertado, ele acabou sendo exilado de Caracas. Se estabeleceu com a família em Nova York, onde a North American Trust Company imediatamente lhe ofereceu um cargo de administrador em uma filial em Havana. Empresa essa que viria a se tornar o Banco Nacional de Cuba, mas naquela época não era nem nacional e nem cubana, estamos falando do ano de 1900. E como todos os jovens de famílias ricas, Júlio acabou indo estudar nos Estados Unidos e formou-se engenheiro agrônomo. Regressou a Cuba ali em meados de 1920. Aos 22 anos, assumiu a direção geral da Galban Lobo Company, que era um negócio de seu pai e que acabou sendo o início do seu império açucareiro. Ele veio, anos mais tarde, se tornar o homem mais rico de Cuba, sendo mais específico, ao final daquela década. Porém, a família Lobo não era lá tão aristocrata como outras famílias que faziam parte da burguesia cubana. Uma delas específicas, a Fala Bonetes, que superavam os Lobos como um grupo familiar. Porém, Júlio Lobo estava muito acima deles como um dono individual. Por quê? Ele chegou a ser proprietário de 14 engenhos de açúcar, 22 depósitos, corretora de açúcar, agência de radiocomunicação, um banco, uma empresa de navegação, uma companhia aérea, uma seguradora e também aproveitou o desmembramento do império do Rockefeller e teve uma empresa de petróleo. E só para vocês terem uma ideia do poder que Júlio Lobo tinha, atualmente, Cuba não passa de 700 mil hectares de área plantada e estima-se que Júlio Lobo tinha, lá naquela época, algo em torno de 405 mil hectares de terra para plantio em Cuba. E, basicamente, 4 dos 6 milhões de toneladas de açúcar que eram produzidas pela ilha todos os anos passavam pelos engenhos do magnata. Então o açúcar era para Cuba o que equivale hoje o petróleo para a Arábia Saudita. Isso porque, com a crise de 29, Havana controlou os preços do açúcar no mercado mundial e por trás de todo esse controle quem estava? Exatamente Júlio Lobo. E o Júlio Lobo acabou ingressando de fato na aristocracia cubana ao se casar com uma mulher de uma antiga família tradicional cubana. Porém, ao contrário dos Fala Bonetes, que com o triunfo da Revolução Cubana, eles tiraram nada mais, nada menos do que 40 milhões de dólares de Cuba, Júlio Lobo, que era um nacionalista fervoroso, ele continuou a investir na indústria açucareira e também em outras empresas em Cuba, enquanto ele continuava a expandir também o seu valioso acervo de artes e de livros. Afinal, ele sabia que sempre tinha sido mais inteligente do que os seus rivais, e ele acreditava que essa confiança faria com que ele tivesse sucesso ao nacionalizar grandes empresas, só que ele não tomou nenhuma precaução para isso. E apesar de ter passado a adolescência e ter realizado seus estudos nos Estados Unidos, curiosamente, Júlio Lobo ele tinha um objetivo de tirar todo o capital norte-americano da ilha. Então, o que ele fez?
ele começou a comprar empreendimentos, moinhos, depósitos, empresas que estavam no controle dos norte-americanos, porque ele acreditava que os cubanos que deveriam ter o controle do estado. Então os engenhos de Júlio na época passaram a se tornar os melhores e mais completos de Cuba, tendo uma cadeia logística fortíssima e naquela época acabou sendo considerado o melhor do mundo. E ele era um grande apaixonado por arte, chegando a possuir uma galeria com várias obras de grandes pintores e também uma coleção de livros com itens únicos e raros. Porém, com o passar dos anos, ele começou a ser obcecado por Napoleão e a comprar cada vez mais objetos e relíquias que totalizaram 200 mil documentos que hoje estão expostos no Museu Napoleônico de Havana. E conforme consta também na biografia de Lobo e de relatos de pessoas que conviveram com ele estava extremamente interessado em assuntos hispano-americanos, sendo extremamente curioso, com um profundo conhecimento em negócios, em especial o açúcar, mas também dominava assuntos como política e história, tendo uma cultura geral impressionante. Porém, foi exatamente a política que foi o calcanhar de Aquiles dele. O rei do açúcar nunca teve um iate próprio, um avião ou uma vida social. Porém, ele era um trabalhador compulsivo, chegando a trabalhar até 18 horas por dia, mas ele tinha um hobby bem peculiar, que era exatamente ter relacionamentos com atrizes de Hollywood. Ele teve um grande relacionamento com Joan Fontaine e até pediu Bette Davis em casamento. E em uma das ocasiões ele ordenou que uma das suas piscinas fosse enchida com água perfumada, simplesmente para entreter a estrela de cinema e diva do nado sincronizado Esther Williams. Então vocês começam a perceber o quão megalomaníaco ele acabou se tornando, mas ele queria que Cuba fosse um país de primeiro mundo. E ele tinha um vasto conhecimento em diversas áreas, como eu mencionei anteriormente, porém foi a política que ele sempre dizia que não queria se envolver, que levou ele à falência. Isso porque ele era um oponente convicto de Fulgêncio Batista, um militar cubano que serviu como presidente eleito de 40 a 44 e depois foi ditador de 52 a 59 até ser derrubado pela Revolução Cubana. Revolução essa que foi financiada por quem? Júlio Lobo. Isso porque ele era um defensor do afastamento de Batista, mas ele não se importava com quem o sucederia. E isso estava sempre claro nas ações que ele fazia. Por exemplo, em 57, ele doou 50 mil pesos à Ação Libertadora, que era uma organização antibatista, e doou também 25 mil pesos ao movimento 26 de julho, que o levou a acreditar que ele poderia impor algumas condições à revolução e se tornaria aí amigo dos líderes como Fidel Castro e Che Guevara. E esse segundo indivíduo mostrou para Júlio Lobo que ele estava completamente errado. Isso porque no dia 11 de outubro de 1960, o recém-nomeado presidente-ministro de uma instituição financeira que vocês vão lembrar, chamada Banco Nacional de Cuba. Instituição essa que o pai de Júlio Lobo ajudou a construir e que agora era uma estatal, era de fato o Banco Nacional de Cuba. E Ernesto Che Guevara chamou Júlio Lobo para a sede do banco para terem uma conversa. E logo de cara, o guerrilheiro, agora presidente do banco, disse que tinha feito um pente fino nas contas do magnata e que o parabenizava pela eficiência de suas empresas e porque nenhuma delas devia um centavo ao tesouro. Porém, ele deveria renunciar a tudo em prol do Estado. E o que já estava ruim conseguiu piorar. Isso porque Che Guevara impôs que Júlio Lobo ficasse à frente dos engenhos, mas ele se tornaria um mero funcionário do Estado, recebendo um salário, mas não teria poder de decisão nenhum. Obviamente que Júlio Lobo ele pediu alguns dias para pensar e 2 dias depois ele partiu de Cuba para nunca mais voltar. E 5 anos depois, ali em 1965, o antigo rei do açúcar se estabeleceu numa cidade que ele conhecia muito bem, Nova York. E ele acabou se tornando o rei de Wall Street, utilizando toda a expertise de negócios que ele já tinha, em especial mexendo com commodities. E ele acabou obtendo um mega sucesso e criando uma nova fortuna nos mercados financeiros. Entretanto, na ânsia de conseguir prosperar Cuba novamente, reaver tudo aquilo que ele havia perdido e ter uma nova interlocução com Fidel Castro, agora já sem Che Guevara, Júlio Lobo acabou perdendo tudo e decidiu que era
hora de um novo exílio e ao final dos anos 60, início dos anos 70, ele decidiu pela Espanha, porém não de forma aleatória. Isso porque anos antes ele havia realizado uma grande doação ao ditador espanhol Francisco Franco para ajudá-lo a expulsar os republicanos. Francisco Franco era uma pessoa que Júlio admirava bastante e tinha até algumas convicções políticas parecidas. E apesar de passar uma vida inteira afirmando que não gostava de se envolver com política, Júlio Lobo sempre tomou decisões polêmicas nos seus apoios, o que acabou fazendo com que ele perdesse toda a sua fortuna e que boa parte do seu legado se perdesse na história. E desde o final da década de 60, ele ficou recluso até sua morte na Espanha. E ele nunca mais conseguiu repetir as façanhas anteriores e passou os últimos anos de vida ao lado da sua esposa, com quem ele havia se divorciado muitos anos antes, e acabou falecendo no dia 30 de janeiro de 1983 e, como último desejo, foi enterrado na Catedral de Almudena, em Madrid, com uma bandeira cubana cobrindo seu caixão. Ele sempre amou Cuba, mas nunca teve a oportunidade de voltar à terra que ele sempre foi encantado. E quando ele morreu, a herança deixada foi estimada em $200 mil, e de acordo com o biógrafo John Paul Rathbone, pouquíssimos descendentes de Júlio prosperaram no exílio. E se você quiser conhecer nos detalhes a ascensão e queda desse barão do açúcar cubano, você não pode deixar de ler essa biografia, The Sugar King of Havana, porque é sensacional e lá tem todos os pormenores desse período. E aí, você acha que Júlio Lobo foi ingênuo ao acreditar numa mudança em Cuba ou ele simplesmente perdeu tudo por causa do ego? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.